Bem-vindos a Vecmoon. A aula de hoje é sobre África e a ideia aqui é ir além dos estereótipos que nós temos sobre o continente africano, colocando-o assim como um protagonista no cenário internacional. A África sofreu muito com a questão da escravidão, com o colonialismo, com o neocolonialismo e, por consequência disso, com a exploração dos seus recursos. E ela sempre é marcada por visões negativas, como símbolo do inusitado e do atraso. Os países africanos adquiriram a independência tardiamente. Isso só foi acontecer nas décadas de 60 e 70 do século passado, e foram seguidas por instabilidades políticas, econômicas e conflitos civis, o que levaram à pobreza e à miséria do continente. Além disso, o continente africano ele sempre foi marginalizado pela teoria das relações internacionais, que sempre foi predominantemente ocidental. No final do século XX e principalmente no século XXI, a África tem seguido um caminho rumo à estabilização. Isso pode ser percebido a partir de dois fatores: o avanço gradual da democratização e a contenção dos conflitos armados, o que leva à consolidação das instituições africanas e também a uma maior credibilidade internacional. E o segundo fator é o crescimento econômico, dado pela responsabilidade fiscal, pelo controle inflacionário e também a preocupação social dos africanos. Em 1963, 32 estados africanos que haviam conquistado a independência fundam a Organização da Unidade Africana, cujo principal objetivo era o combate ao colonialismo. Inaugura-se então, com a Organização da Unidade Africana, um ideal de integração regional e, por consequência disso, a constituição de uma África para os africanos. Os objetivos da Organização da Unidade Africana era a criação de uma identidade comum no continente e também a defesa da soberania dos estados recém-independentes. E para destacar alguns tópicos desse ideal de integração regional, a gente pode pensar em três momentos. Em 1991, funda-se a Comunidade Econômica Africana, que pretendia se tornar um mercado comum até 2025. Em 2003, a África constitui um Conselho de Segurança, parecido com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e dessa forma a União Africana consegue ampliar o leque de soluções para a questão securitária no continente. E além da Comunidade Econômica Africana e do Conselho de Segurança da União Africana, em 2004 funda-se o Parlamento Pan-Africano, que vai ter um caráter consultivo e tem a sua sede em Addis Abeba, na Etiópia. É importante ressaltar que a África tem fugido das tendências internacionais, como por exemplo os Estados Unidos e a questão das guerras fiscais, ou então o Reino Unido e a saída da União Europeia. Ao contrário disso, a África tem buscado cada vez mais a integração. Tanto é que em março desse ano assinou um tratado que propõe a criação de uma zona de livre comércio, que foi assinada por 44 dos 55 países estados africanos. No final da Guerra Fria, o continente africano ele vai perder a sua importância estratégica e política. No entanto, a partir do século XXI, com a integração crescente do continente africano e também com o lançamento do NEPAD, a África vai se constituir como um ator muito importante no cenário internacional. O NEPAD, um plano de novas parcerias lançado pelos países africanos em 2001, busca investimentos estrangeiros e maior autonomia decisória para o continente africano, a partir de reformas liberalizantes. E eu gostaria de ler com vocês o primeiro parágrafo desse documento. Esta nova parceria para o desenvolvimento da África é uma promessa dos líderes africanos, baseada numa visão comum e numa convicção firme e partilhada de que eles têm a missão urgente de erradicar a pobreza e colocar os seus países, individual e coletivamente, na via do crescimento sustentável e do desenvolvimento, e ao mesmo tempo de participarem ativamente na economia mundial e na vida política. O programa é igualmente baseado na determinação dos africanos de se livrarem a si próprios e o continente dos males do subdesenvolvimento e da exclusão no mundo em globalização. E pensando então essas novas parcerias da África, a gente pode pensar em alguns países. O primeiro deles são os Estados Unidos.
que se mantém ausente no continente africano, apesar do governo Obama ter dado uma maior atenção para a África, mas ainda se restringiu à questão da segurança no continente. A França também tem buscado investimentos no continente africano, porém carrega ainda a sombra do colonialismo e nem sempre é vista com bons olhos. O Brasil, por sua vez, durante o governo Lula, priorizou a atuação na África, principalmente por meio da diplomacia Sul-Sul, investindo assim no continente africano. Porém, nenhum país supera a presença massiva dos chineses no continente africano, país que investe no petróleo, nos recursos minerais e também nas commodities africanas. Tanto é que o comércio bilateral África-China foi multiplicado por 50 entre 1980 e 2005. Como exemplo da importância que os asiáticos têm para os africanos, nós podemos citar a existência do Fórum de Cooperação África-China e também podemos conferir nesse vídeo a nova sede do Parlamento Pan-Africano, que foi nada menos financiada pelos chineses. A África encara atualmente um desafio que é se desvencilhar da ideia de desenvolvimento ocidental, buscando assim um modelo próprio de desenvolvimento, pautado pela ideia de África para os africanos, a partir de soluções domésticas, isso é, um modelo de dentro para fora e não de fora para dentro. A África convive ainda hoje com diversas instabilidades políticas e econômicas, mas cada vez mais tem se constituído como um ator primordial nas relações internacionais e ganhado o respeito de outros países. A partir então das leituras para preparar essa aula, eu busquei definir uma possível agenda para o continente africano, que pode ser sintetizada em 3 pontos: a baixa alternância de poder, o narcotráfico internacional e também as políticas públicas. O primeiro ponto, a questão da baixa alternância de poder, requer um contínuo esforço de democratização por parte dos países africanos, garantindo assim o fim da corrupção e o fim das eleições de fachadas, conquistando dessa maneira maior confiança internacional. E vale lembrar que faz um pouco mais de 50 anos somente que os países africanos conquistaram a sua independência. A África faz parte da rota internacional do tráfico de drogas. Muito do que vai para a Europa passa pelo continente africano. Então, o segundo ponto da agenda seria o narcotráfico internacional, já que também o narcotráfico acaba financiando, em alguns casos, grupos terroristas. E o terceiro ponto da agenda seria o investimento e a promoção de políticas públicas, tanto na área da saúde, para evitar surtos de doença, como houve o surto de ebola, na área de segurança, para conter o avanço de grupos terroristas e evitar também possíveis conflitos civis, e investir nas áreas de educação e na área econômica, garantindo assim um futuro mais promissor para o continente africano. Para a gente concluir então, a África ela vem se constituindo como um exemplo de integração e de cooperação regional, o que dá mais forças para os países africanos e também aumenta o seu poder de barganha. E ela se consolida assim como um ator muito importante no cenário internacional, que não pode mais ser ignorado. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixem o seu like, compartilhem essa aula com as suas amizades e não se esqueçam, cuide bem dos seus inimigos, pelo menos eles são previsíveis. Um abraço e até a próxima! É que eu só não pensei nessa primeira parte. Que busca e a partir da acabou, só despedir agora.